Olá, minhas irmãs e meus irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. É uma alegria muito grande estar com vocês e por essa feita vamos a mais uma pergunta teológica. Olha essa: o que a Bíblia diz sobre o anticristo? Bora ver esse tema fascinante que é muitas vezes incompreendido? Não deixa de se inscrever em nosso canal para mais temas como este. Hashtag Tamo Junto. Sempre respondendo, na medida do possível, as perguntas dos irmãos. O tema de hoje: o que a Bíblia diz sobre o anticristo? O anticristo é o oposto de Cristo. Assim como Cristo veio à Terra para fazer a vontade de Deus, o anticristo virá para fazer a vontade de Satanás. Ele se manifestará, Satanás, na forma de homem. Cuidado! Isso não é a encarnação de Satanás, é manifestação. Toda a ambição de Satanás é ser como Deus em poder e força, e ele trabalha para isso com toda a sua energia, noite e dia. Abre aspas. Quem se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou se adora, de modo que se assentará como Deus no templo de Deus, mostrando-se que ele é Deus. Fecha aspas. 2 Tessalonicenses 2,4. Sua intenção é substituir, ora veja, Deus. E ele irá enviar o anticristo como um meio de fazer isso. O anticristo vai negar a necessidade da humanidade por Deus e afirmar-se como o príncipe deste mundo. Mas que tipo de mundo estaria disposto a aceitar o emissário de Satanás como seu senhor? É impossível que este mundo em que vivemos agora chegou a tal estado, será? Bom, o espírito que prevalece no mundo é o espírito do anticristo, que tem vindo a trabalhar desde os primeiros dias da igreja, 1 João 4. Esse espírito pode ser resumido com todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, nega a doutrina da encarnação do Verbo, alega que Jesus tinha algo que não temos, de que ele era divino somente, que ele não tinha paixões e desejos como homem natural e, portanto, não poderia realmente ter pecado. Mas, se acreditamos no que está escrito na palavra de Deus, ele tinha a mesma carne e sangue que temos, ou seja, tão humano como qualquer um de nós. Hebreus capítulo 2, verso 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, também ele participou na mesma. Assim, o Filho de Deus é em tudo igual a nós, exceto no pecado. Ele tinha as mesmas paixões e desejos que o levou, inclusive, a ser tentado. E ele teve que lutar para não pecar. Ele tinha o Espírito Santo para guiá-lo e a força e a ajuda do Pai. Por causa de sua vinda, ele fez o mesmo disponível para nós e, portanto, somos capazes de segui-lo no caminho que ele abriu pela carne, de volta ao Pai. Mas admitir isto significaria que nós temos que colocar esforço, tomar a mesma batalha que ele, lutar contra o pecado que nós temos em nossa natureza humana, como resultado da queda no Jardim do Éden. A maioria das pessoas não estão dispostas a fazer isso. E é assim que o espírito do anticristo recebe força. Ele mostra às pessoas uma maneira mais facilitada, através da separação de Deus da humanidade, o que chamamos de a divisão. O pecado é a causa da separação entre Deus e a humanidade. Quando o pecado é posto para fora, estamos unidos com Deus. O espírito do anticristo permite que os pecados nos separam de Deus para viver, cobrindo-os com a tolerância, amor e liberdade. A palavra de Deus diz claramente que o que é certo e o que é errado é errado. A palavra diz que o que é pecado e também diz o que é puro. Mas quando as pessoas autossuficientes vivem em pecado, por exemplo, na mentira, já não é considerado pecado, apenas um jeitinho. As leis de Deus são rejeitadas
E as leis da sociedade, até mesmo as leis das nações, mudam para acomodar essa visão ajustada do que é certo e errado. Aquela coisa do politicamente correto. Então, impureza e pecado são autorizados a viver e a humanidade cresce cada vez mais longe de Deus, que é exatamente a intenção de Satanás. A maioria do mundo tem dado atenção a este espírito porque ele lhes permite viver confortavelmente, sem uma consciência culpada. E isso foi feito sob a cobertura da religião por muitas vezes e o perdão dos pecados, sem cessar do pecado. No passado, evidentemente. No entanto, os tempos em que vivemos agora, o humanismo está cada vez mais assumindo o papel que a religião costumava jogar. A humanidade está cada vez mais dependente de si mesma e ser governado por si só, ao invés de ser conduzida por qualquer outro poder superior. Tudo isso está pavimentando o caminho para o próprio anticristo a aparecer e se livrar de qualquer pretensão de religiosidade. Ele vai acabar com tudo que temos de Deus completamente e irá realizar sinais e maravilhas para provar ao mundo, uma vez por todas, que a humanidade é autossuficiente. Isso está lá em Apocalipse 13, verso 13 ao 14. A humanidade, e até mesmo parte do cristianismo, está pronta para abraçar apenas uma pessoa assim. Alguém que não interfere com as suas vidas confortáveis, que será uma força fora de si para realizar seus pensamentos e sonhos de paz e harmonia na Terra. Um mundo de tolerância, amor e boa vontade, sem qualquer custo pessoal para si. E o anticristo será capaz de fazer isso. Ele é mesmo um cara tentador. O nome do anticristo tem sido sinônimo de mal através das eras, mas a verdade é que, quando ele finalmente é revelado, a maioria das pessoas não vão reconhecê-lo pelo que ele é. Ele não parece repelente, pelo contrário, ele vai ser alguém que é talentoso, ambicioso e, para resolver os problemas do mundo, completamente disposto. Ele irá avançar os que já estão em um processo de se tornar uma realidade, que o mundo pode se tornar um paraíso de sua própria autoria, a autoria do homem sem Deus. O mundo vai acreditar que, com o anticristo ao leme, a humanidade pode realizar qualquer coisa. Abre aspas. Então ele abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome, seu tabernáculo e aqueles que habitam no céu. Fecha aspas. Apocalipse 13, 6. Quando isso acontecer, em seguida, Satanás vai finalmente ter o que ele sempre quis. Ele será visto como igual a Deus. Ele terá o controle de um mundo que não tem necessidade de Deus. Mas há aqueles que terão ainda essa necessidade de Deus e não vão rejeitar o Evangelho de Cristo. Aqueles que estão interessados em ser determinados contra os pecados que eles veem, mentiras em si mesmos, a fim de ser unificados com Deus, estes não serão enganados, porque para eles o pecado é excessivamente do maligno. Romanos 7, 13. Porque eles têm sido extremamente atentos e despertos para qualquer espírito que tolera o pecado. Eles terão permissão para ver o anticristo ser revelado. Eles vão vê-lo pelo que ele realmente é. Quando isso acontecer, eles podem esperar Cristo para voltar a tomar sua noiva de volta para casa, para estar com ele. Depois de terem sido arrebatados, estarão recebendo a recompensa de sua fidelidade. O anticristo terá total liberdade aqui na terra, segundo Tessalonicenses 2, versos 6 ao 7. Esta será uma época terrível aqui. A verdadeira natureza, o mal do anticristo será definitivamente revelado quando as coisas tornar-se-ão tão más quanto podem ser. Então Cristo voltará novamente com a sua noiva. Cristo vai consumir o anticristo com o sopro da sua boca e o mundo verá o quão impotente o anticristo realmente é. Jesus Cristo vai assumir o controle dos reinos da terra. Satanás será amarrado e lançado no abismo e a terra
vai experimentar 1000 anos para aprender como é a perfeita vontade de Deus, livre do engano do diabo. E aqueles que se mantiveram puros do espírito anticristo e seguiu fielmente seu amado Jesus nos passos dele vai viver e reinar com Cristo neste milênio. Apocalipse 20, e deles será o reino dos céus para todo sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vigiemos, porque o noivo vem.